chegou a hora de fazer a retirada dos produtos industrializados do seu plano alimentar. Pessoal, por que o nutricionista sempre tem feito esse pedido para a população? Já é muito bem documentado na literatura científica que esses produtos alimentares, que são ricos em aditivos químicos, conservantes e estabilizantes, têm potencial para trazer malefícios para a nossa saúde. Esses malefícios vão desde um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, até mesmo o surgimento de diversos tipos de câncer. Agora que você já sabe alguns dos malefícios envolvidos, não há mais motivos, razões para que você queira incluir esse tipo de alimento na sua alimentação. E agora, como identificar esse produto quando você for ao mercado? Ele vai ter duas características muito marcantes. A primeira, uma longa duração dentro da prateleira. Então, se você está vendo que um alimento tem uma duração que chega a anos, 1, 2, 3 anos, provavelmente você está diante de um produto industrializado. O segundo ponto está justamente na lista de ingredientes. E aqui você não precisa ser um expert ou um nutricionista para estar lendo isso. É muito fácil de identificar, é só ler e ver se tem algum nome muito estranho que você não conheça. Por exemplo, sorbato de sódio. Você levaria ou ofertaria um prato de sorbato de sódio para o seu filho, para a sua família? Muito provavelmente não. E são exatamente alimentos dessa categoria que conferem aquela longa duração que eu falei inicialmente para esses alimentos. É claro que dentro dos industrializados existem algumas exceções e eu quero falar sobre algumas delas. Por exemplo, o iogurte, que passa por um processo de fermentação muito interessante e que acaba tendo um perfil muito benéfico para o nosso organismo. Aqui eu estou falando justamente daquele iogurte clarinho, que tem um paladar um pouquinho mais azedo, sabor um pouquinho mais azedinho. Não é aquele adicionado de frutose, glicose, maltose, açúcares e outros aditivos. Então, atenção no momento da compra. Mostardas também, mostarda Dijon. Existem algumas marcas de mostarda que têm sim um perfil bem interessante e é justamente na leitura da lista de ingredientes que você vai identificar isso. Aquela lista mais curta possível se torna mais interessante. A manteiga, algumas delas, como por exemplo a manteiga ghee, o óleo de coco também se faz interessante, e atum e sardinha. São sim alimentos benéficos, ricos em proteína, um perfil interessante de lipídios e ricos em, por exemplo, coenzima Q10, que pode ser uma substância muito benéfica para o nosso organismo e nos ajudar em diversos processos. Caso você ainda tenha alguma dúvida, deixamos uma lista bem completinha de alimentos industrializados. Isso não impede que, ao longo do processo, caso você tenha alguma dúvida, nos procure para que a gente possa esclarecer com maior profundidade para você.